Fala galera, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo da série Trabalhando na Disney, como foi a minha experiência no Walt Disney World em Orlando, na Flórida. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, clica aqui no primeiro vídeo e acompanhe toda a minha jornada. E hoje eu vou falar sobre como era o meu trabalho nos parques da Disney. Vamos lá? Bom, como eu falei nos outros vídeos, o meu trabalho era no Disney Hollywood Studios como Attractions. O Attractions é aquela pessoa que cuida dos brinquedos, das paradas e das atrações especiais do parque. Então era um trabalho muito divertido e muito dinâmico que eu sinto muita saudade até hoje. Basicamente eu trabalhava em 3 posições dentro do meu parque. O primeiro era na Hollywood Tower Hotel, a famosa Torre do Terror. O segundo era do Fantasmic, o show de luzes e fogos no final do dia. E o terceiro era nas paradas do parque. Tanto a parada pequena que acontecia, que era do High School Musical 3, quanto a parada das 3 da tarde, que na época se chamava Block Party Bash. Então eu vou falar mais ou menos o que é que eu fazia no meu dia a dia, caso você também se interesse por ser um Attractions e ainda mais para o melhor parque de todos, o Hollywood Studios. Bom, começando pelo meu trabalho na Hollywood Tower Hotel, o trabalho era bem bacana e também era muito fácil de ser feito. Existiam algumas posições e você é treinado para todas essas posições. Isso significa que você não fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa no brinquedo. Da hora que você chega até a hora que você vai sair, você tem vários turnos revezando as posições dentro do brinquedo. Mais ou menos de 1 em 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, dependendo de quantas pessoas estão trabalhando naquele dia. A Disney tem um sistema muito bacana que controla todas essas entradas e saídas de funcionários para que você possa rodar pelo brinquedo, você não fique muito tempo numa posição só. Isso é bom para a saúde mental e física de você que está trabalhando no brinquedo, quanto para organizar a hora que você tem que largar, a hora que você tem que entrar, tudo é muito organizado. Você realmente entra exatamente na hora que estava programada. Assim, tinha dia que eu tinha que entrar às 8h13 da manhã e eu só começava a trabalhar às 8h13 da manhã mesmo. Então você chega um pouquinho antes e quando dá 8h13 é quando o sistema libera e você vai lá e começa realmente a trabalhar. Quando dá a sua hora de largar, assim, 5, 10 minutinhos antes, o sistema já te avisa. Vá pro backstage, onde a gente tem aquele computadorzinho lá, que é onde diz as rotações e o horário de trabalho. E quando você pede uma nova rotação, ele já diz, ó, hora de você largar, tchau e benção. Então assim, já faz um pouquinho de tempo que eu voltei lá da Disney, eu não lembro de todas as funções que eu trabalhava, mas algumas das funções que eu trabalhava, eu podia trabalhar na recepção do brinquedo, ou seja, eu era aquela pessoa que ficava lá na frente dando boas-vindas e respondendo perguntas. Eu podia ficar na estação do Fast Pass. Hoje em dia o sistema mudou um pouquinho, existe o Fast Pass Plus, e o Fast Pass Plus fica na entrada do parque, onde você já define todos os brinquedos. Mas antigamente, cada brinquedo que era muito famoso, que tinha uma grande fila, tinha uma pequena estação de Fast Pass e eu podia ficar lá ajudando as pessoas a tirar o seu Fast Pass, respondendo suas dúvidas. Eu também podia ficar logo na entrada, onde você pega o ticket de Fast Pass das pessoas e separa as pessoas, ou seja, para ela quando o brinquedo está cheio e manda elas avançarem. Eu podia ficar na biblioteca, que para quem já foi na Tower of Terror sabe que é a primeira parte da experiência interativa da fila. Ela faz parte da fila, mas ela tem um filminho, tem os efeitos especiais, enfim, eu podia ficar lá na biblioteca. Eu também podia ficar na frente do elevador, que a gente chamava de load, ou seja, o carregamento do elevador. Nessa posição, o que eu fazia era escolher quais eram as pessoas que estavam na fila e dizer em que posição do elevador elas iriam ficar. Óbvio que eu recebi um treinamento para isso e a gente sabia exatamente como organizar os grupos, como organizar as famílias para que elas tivessem a melhor experiência possível. Para mim, essa era a minha posição favorita, a de carregar as pessoas no elevador, porque você podia fazer um discurso, você podia entrar no personagem, na hora que o elevador fechava você podia dar aquele medinho nas pessoas e falar aquelas frases de efeito que a gente foi treinado também. Pois é, a gente recebia, assim que você começa o treinamento dentro do brinquedo, você recebe um papel com todas as frases de efeito que você pode falar para você ser um bellhop perfeito da Tower of Terror. Outra posição, você também podia ser o unload, ou seja, a pessoa que tira as pessoas do elevador quando o brinquedo acaba. Você é a primeira pessoa que elas veem quando elas saem do brinquedo. E apesar de ser uma posição, pelo menos para mim, um pouco chata às vezes, porque você ficava muito tempo sem fazer nada, esperando o próximo elevador, era muito divertido ver a cara das pessoas assim que o elevador abria e você estava de cara com ela. Eu podia assustar elas, podia fazer um discurso, enfim, a Disney dá todos os instrumentos e o treinamento para que você realmente interaja com os visitantes do parque e faça a experiência deles ir um pouco mais além apenas do brinquedo, e sim ser uma experiência completa da hora que eles entram na fila até a hora que eles saem. Também tinha algumas posições internas ali da Disney, como por exemplo, quando você está escalado para abrir o parque, a gente tinha o ride-through, que é a pessoa que vai andar nos brinquedos sozinha para conferir cada detalhe, se está tudo certinho. Pois é, eu era obrigado a andar na Tower of Terror várias vezes por dia. Durante o dia também, a gente de vez em quando, a cada 2 horas, você tem que ir no brinquedo junto com as pessoas para você ver se o brinquedo está todo
todos certinhos, se os efeitos estão acontecendo da forma certa. Quando alguns grupos muito grandes de colégio, por exemplo, de faculdade iam, a gente ia junto com eles para ter certeza de que eles não iam fazer nenhuma besteira, porque olha, eles fazem. Ou seja, é um trabalho dinâmico, que você nunca fica muito tempo na mesma posição, você tem essa oportunidade de ficar em vários lugares do brinquedo dando aquela volta, e isso faz com que o tempo passe muito rápido. Além disso, é aquela coisa da Disney que vai acontecer em qualquer brinquedo. É gente de todo mundo junto, brincando, super felizes e divertidos. Então, mesmo que você não faça nada demais no seu trabalho, milhões de coisas vão acontecer todo dia que te vão levar a ter coisas diferentes para se lembrar e histórias diferentes. Sobre o meu trabalho nas paradas e no Fantasmic, era basicamente a mesma coisa. A gente recebe um treinamento que a gente chamava de Parade Control. Também era mais ou menos isso de rotação, mas era uma por noite ou por dia. Então, se um dia eu tivesse escalado para fazer a parada das 3 da tarde, por exemplo, eu só iria ficar numa mesma posição durante toda a parada e não iria ficar em várias posições diferentes. Mas era muito bacana. Tinha posições, por exemplo, porque como o parque é muito grande, às vezes a parada começa às 3 da tarde, mas para ela chegar em outra parte do parque, demora um certo tempo, às vezes até meia hora. A parada inteira do Hollywood Studios demorava 1 hora. A minha posição, algumas vezes, por exemplo, era ficar brincando com as crianças enquanto a parada não chegasse aí. Aí você tinha parachute, que é um pano bem grande que você pode ficar brincando, você tinha bambolê, você tinha cordões, você tinha cordas, coisas de fazer barulho como corneta, e você chamava as crianças pro meio da rua e ficava brincando com elas até a parada chegar perto para todo mundo ver. Mas isso acontecia de vez em quando. Basicamente o que você vai fazer é ter certeza que as pessoas estão nas calçadas, que não tem nenhum perigo à vista, que o carro alegórico vai poder passar sem problemas, que as pessoas estão bem acondicionadas, que ninguém está fazendo nada de errado. O básico dessas paradas e do show era ter certeza de que todo mundo está nos seus lugares certos e que tudo vai acontecer normalmente como o show da Disney prediz. E assim, você não pode reclamar de trabalhar no lugar em que você é obrigado a ver o Fantasmic, ou a parada da Pixar, ou um show muito bacana que está acontecendo todos os dias da sua vida. Era sempre divertido, era sempre muito bacana e eu nunca me cansava. Como é que eu sei aonde eu vou trabalhar e quando eu vou trabalhar? A Disney tem um sistema chamado The Hub. É um sistema, é um site que você pode acessar de qualquer dispositivo, do seu computador mesmo pessoal, e lá está todo o seu cronograma. Mesmo assim, todo começo de semana você recebe impresso pelo seu manager, ou seja, o seu diretor dali do brinquedo, seu gerente do brinquedo, um calendário dizendo onde você vai trabalhar, como, qual é a roupa que você tem que pegar mais horas. Você pode dizer, eu tenho 6 horas para trabalhar, mas eu quero trabalhar 10 horas esse dia porque eu quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tudo que você faz pelo The Hub, você controla ali as suas horas e a sua vida de trabalho você controla pelo The Hub. É muito fácil, é muito bacana. Mas eu posso faltar quando eu quiser? Teoricamente você nunca pode faltar, porque você tem um número mínimo de horas para trabalhar por semana. Mas a Disney tem os famosos call-in. O call-in nada mais é do que você ligar para a Disney para avisar que não vai trabalhar. Existem alguns tipos de call-in, que é, por exemplo, por doença, por problemas pessoais. Você não precisa especificar para a Disney qual é a doença ou qual é o seu problema pessoal. Mas quando você faz um call-in, você ganha um pontinho a menos e você não pode fazer mais do que 3 numa mesma semana de trabalho. Então, por isso, a melhor coisa que as pessoas geralmente fazem quando não querem trabalhar um certo dia é achar algum colega seu de trabalho que quer pegar aquelas suas horas. E aí você vai lá no The Hub e transfere essas horas para ele. Eu nunca transferi nenhuma hora porque eu queria trabalhar mais, eu queria ficar mais dentro do parque, me divertir mais lá, porque era o trabalho mais divertido da Terra. Mas vários amigos meus conseguiram transferir tranquilamente a hora e também ligavam para dar call-in e aí não precisavam ir trabalhar. O que é importante notar é que quando você dá um call-in, você não pode ir para o parque. Se você tem um problema que te impossibilita de ir trabalhar naquele dia, esse problema não pode ser porque você está com vontade de ir para o parque e se divertir com outros amigos seus. Os managers são super acessíveis, eles estão sempre andando pelo parque, sempre andando dentro do seu brinquedo, da sua atração, perguntando se você precisa de alguma coisa, querendo saber se você tem alguma dúvida, se você precisa de um descanso, se você quer fazer um break, se você está gostando de estar naquela posição. Ou seja, você tem total abertura para conversar com eles e ser muito específico sobre o que você precisa para exercer o seu trabalho melhor. E o próprio ambiente dentro do brinquedo é muito bacana. As pessoas com quem você vai trabalhar são muito gente fina, são pessoas de todos os lugares do mundo. Então, de manhã você trabalha com uma asiática, de tarde tem um brasileiro, de noite já é outra pessoa dos Estados Unidos. Essa galera sai para tomar uma cervejinha ou para comer uma pizza no final do expediente, todo mundo se reúne. Todo brinquedo ou atração tem uma break room, que é aquela salinha de descanso. Então você pode ir lá para fazer o seu lanchinho, para tirar uma soneca de vez em quando, tem um sofá. Então lá na break room todo mundo conversava, todo mundo se divertia, combinava programa para os outros dias. Ou seja, é um ambiente de trabalho incrível, super leve,
super descontraído, que eu recomendo para qualquer pessoa que nunca teve, inclusive qualquer experiência com trabalho, pode até meio que deixar você animado um pouquinho sobre como é o ambiente de trabalho numa empresa normal aqui no Brasil. Mas é muito bacana ter essa experiência e trabalhar com esse tipo de pessoa de todo mundo. Você aprende a respeitar as diferenças, as culturas, você aprende muito sobre outras culturas, sobre outros países, sobre outras línguas e volta com uma bagagem gigante, não de coisas materiais, mas de coisas que você vai levar para toda a vida. Além, claro, de todos os benefícios que se tem ao trabalhar na Disney, que não são poucos. Mas calma aí, que eu vou falar sobre os benefícios de se trabalhar na Disney no próximo vídeo. Então se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para ver toda a série e muito mais dicas da Disney, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.